Olá, eu sou a Renata e para o Centro Espírita Caminho da Paz, estou gravando hoje para vocês a preleção sobre o capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse é um livro escrito pelo médium Chico Xavier, psicografado através das instruções do seu mentor espiritual, o Espírito de Emmanuel. O capítulo 23 se chama Viver pela Fé. Mas o justo viverá pela fé. Esse é um trecho da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Na primeira carta aos Romanos, verso 17. Mas o justo viverá pela fé. Vamos então, antes de começar, situar em que momento foi escrita essa frase, qual era o seu objetivo, né? Como é que estava Paulo nesse momento? E o que ele desejava, o que ele queria através das lindas e importantes instruções contidas em sua primeira e mais longa carta. O ano era 55. Há quem diga que a carta foi escrita entre 55 e 58 da nossa era cristã. Paulo estaria em Corinto, se preparando para ir para a Espanha e, no caminho, passar pela capital do império, que era Roma. Paulo já estava maduro. Após 10 anos de pregação na área do Mediterrâneo e várias igrejas implantadas, ele queria ir para a Espanha e passaria por Roma. E antes de ir, ele envia a carta, preparando as pessoas para a sua chegada, reforçando todos os ensinamentos de Jesus e buscando, através da carta e principalmente com sua ida a Roma, a união entre os judeus e os gentios. Roma, a capital do império, era uma cidade rica, viva e muito ativa. Já existia uma união entre os judeus e os gentios? Sim. Uma união no pecado, nas festas, na farra. O que Paulo desejava é que essa união se configurasse, se efetivasse pelo amor, pelo coração, pela fé, pelos ensinamentos do Cristo. Que os judeus e os gentios estivessem se unidos, mas pela fé. O tema central dessa carta é justificar pela fé. Ela é uma chave para o entendimento de toda a Escritura. Por isso, ela foi um norte durante muito tempo e ainda é para muitos. Foi um norte porque ela contém ali, de maneira resumida, assertiva, universal, os ensinamentos do Mestre Jesus. Na carta, Paulo vai apontando alguns problemas, algumas contrariedades, algumas coisas que podem acontecer entre os judeus e os gentios, entre as pessoas de uma maneira geral, e vai indicando soluções de conciliação, de fé, de amor, situações que, se apresentadas ao Cristo, como ele faria, como ele resolveria, que andamento ele daria. Por isso a carta é tão importante, porque contém nela uma universalidade dos ensinamentos do Mestre Jesus. A carta fala de fé para a salvação, de justiça, de julgamento, de viver pelas obras, a necessidade de viver uma vida virtuosa e praticar as boas obras, pois cada um será julgado segundo suas obras. Essa é a justiça de Deus. Eu gostaria apenas de fazer um aditivo que fé, além de significar crer, também quer dizer ser fiel, ter fidelidade, não é? E
que quando nós, crentes, cristãos, fiéis, deixamos de ter fé, ou somos infiéis, ou duvidamos de Deus, Ele não faz o mesmo conosco. Não é porque nós falhamos que Ele deixa de falhar conosco. Mas por que você está dizendo isso? Porque conforme nós vamos ver mais adiante, quando as dificuldades aparecem para nós tendemos a achar que Deus nos abandonou, que não nos ama mais, que nós não merecemos. É uma tendência. Alguns acham, outros não. E aqui não é um julgamento, é apenas um lembrete. Fé também quer dizer fidelidade. Bom, pontos importantes da carta. Nós só vamos trabalhar um trechinho dela, um versículo, uma frase. Mas para que o entendimento seja completo, eu gostaria de pincelar para vocês alguns pontos importantes desta primeira e maravilhosa carta de Paulo. Essa carta destaca que as pessoas conheceram a lei e a abandonaram, destinando-se basicamente à carne, ao pecado, à inveja, à arrogância, ao orgulho. Na capital do império, então, festas, fanfarronices, engenhosidades do mal, da carne, do pecado, como se dizia na época. No pecado, eu quero dizer nas contravenções à lei de Deus. Apenas isso. Quando se faz alguma coisa que contraria os ensinamentos que o Mestre Jesus, de forma tão humanizada, veio trazer para nós. Humanizada, eu quero dizer, sofrendo as dores da carne, que ele nem precisava mais. Fez por amor. Apesar de saber que Deus não concorda com esses atos que poderiam ser considerados dignos de morte, não é? Levar a vida pelo materialismo, pelo imediatismo, pela festa, pelo prazer individual, egoístico, carnal. E carnal, eu não quero dizer apenas com sexo. Carnal também quer dizer da carne, da comida, da bebida, dos vícios que alegram o corpo, mas não alimentam a alma. Ao contrário, atraem para nós a ira, a inveja, sintonias de espírito, assim como nós, se estivermos nesta vibração, ainda não iluminados. Então, mesmo sabendo que Deus não aprovava isso, as pessoas não apenas faziam, mas também aprovavam as pessoas que faziam. Ou, ou ainda se davam o direito de fazer julgamento sobre aqueles que faziam. Me explico. Como se alguém soubesse que outrem ficasse em festas até tarde, bebesse, se entregasse aos vícios, e no dia seguinte outra pessoa dissesse apontando: fulano de tal ficou até tarde, não voltou para a casa da família, ficou na festa e tal, 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 tal. Além de ser muito deselegante, além de ser extremamente antiético, desagradável, de falar mais sobre si do que sobre o outro, a pessoa acredita que fazendo tal julgamento, ela faria as pazes com Deus no sentido de julgar e incriminar o outro. Mas essa pessoa se esquece que julgando os outros, ela não vai escapar do julgamento de Deus. Até porque esse julgamento não é uma coisa unilateral. Esse julgamento que tanto se fala é muito mais uma reflexão de cada um de nós sobre os nossos atos, sobre o quanto desviamos da doutrina de Jesus, quando efetivamente a acatamos
quando norma de conduta. Então vejam, a carta fala de pessoas que conheciam a lei e a abandonaram, mas também fala para os gentios que estavam conhecendo, que precisavam conhecer para entrar para a família dos cristãos, não é? Cada um segundo suas obras. Deus, então, retribuirá a cada um segundo suas obras. Tribulação e angústia para aqueles que praticam o mal, porque Deus, meus caros, não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina por raça, cor, credo, status social, etc. É preciso viver pela fé. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco ou se você é negro. A carta trata da justiça salvadora do Evangelho e aborda todos os temas. Ensina o modus operandi, como agir, o que fazer. Muitos, por muito tempo, erroneamente interpretaram que essa carta direcionava para justificar-se unicamente pela fé, para viver gratuitamente, para ganhar a salvação gratuitamente pela fé. Mas vejam, Paulo fala na carta sobre as obras da lei dos hebreus, atos, tradições e ações que precisavam ser feitas pelos judeus. Na união com os gentios, quando os gentios eram convertidos, eram ensinados a entrar para o cristianismo, os judeus procuravam passar as regras, as normas, os hábitos, os costumes de maneira completa. Então é preciso guardar ao sábado, comemos algumas coisas, não comemos outras, fazemos a circuncisão e etc, etc, etc. E Paulo, na carta, quando, como eu disse, ele vai tratando de vários assuntos e procura colocar a maneira em que como Jesus solucionaria as questões apontadas. Para o tema da circuncisão, ele não descredencia a circuncisão, ele apenas diz o seguinte: a verdadeira circuncisão é a circuncisão feita no espírito. Me engano. A verdadeira circuncisão é a circuncisão feita no coração, através do espírito, não pela letra. O que quer dizer o seguinte: o importante é que o gentio aceite o ensinamento de Jesus no seu coração e passe a agir de acordo com os ensinamentos dele, mesmo que ele não tenha sido circuncidado. Então, Paulo, quando ele fala que não são necessárias as obras, ele está falando as obras da lei hebraica vigente naquele tempo. Isso é muito importante que nós sejamos capazes de diferenciar. Até porque pode haver algum tipo de atrito com a carta de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Tiago está falando das obras de caridade. E Paulo, nesta carta, das obras da lei hebraica vigente naquele momento. E para que não haja dúvida, a circuncisão é a do coração, ok? Só para que tenhamos um alinhamento aí no que estamos falando e que não haja dúvidas. Um dos tantos pontos dessa carta, como nós vamos falar do viver pela fé, eu não vou me ater a todos, vou apenas pincelar uns que são muito especiais. Além desse circuncisar o coração, um outro que é muito bonito diz assim, um outro ponto da carta que é muito bonito diz assim:
ensinas aos outros e não ensinas a ti mesmo, buscando um combate intenso à hipocrisia, ao orgulho e à vaidade. E é nesse ponto que muitos patinam, porque parece que o pastor, que o rabi, que aqueles que fazem, que o expositor que faz a preleção do evangelho, que o padre, enfim, todos aqueles que se colocam num púlpito para falar aos outros estariam acima da lei, saberiam mais do que os outros e seriam mais do que os outros. Em termos doutrinários, até pode ser que saibam sim mais do que algumas pessoas. Mas o desafio de reforma íntima, o desafio de agir pautado na doutrina do Cristo é o mesmo para todos. É necessário que sejamos fiéis à lei de Deus. É necessário que tenhamos fé em Deus e possamos agir da maneira que Jesus nos ensinou. Aí estamos fazendo, aqueles que fazem preleção do Evangelho, por exemplo, aquilo que dizemos, aquilo que ensinamos e combatendo, portanto, a hipocrisia. Romanos é a carta que trata das divergências surgidas, expõe esses conflitos e como deveriam ser tratados. Faz um apelo à concórdia, à fé, à prática cristã, para que as pessoas busquem uma reformulação interior e se aproximem o quanto puderem do exemplo de Jesus. Emmanuel nos conta, em Paulo e Estevão, que essa carta foi escrita em Corinto e tem o propósito de preparar a sua chegada à capital do Império. Também essa informação, como eu dei antes para vocês, é divulgada em outros pontos, é tratada não é uma exclusividade de Emmanuel. Historicamente, já se sabe que essa carta foi escrita em Corinto. E há menção também, se não me engano, nos Atos dos Apóstolos. Então, Paulo prepara a sua saída do Mediterrâneo para ir em direção aí ao interior do continente, passando por Roma e depois para a Espanha. Como eu disse, ela foi escrita na idade madura de Paulo, demonstra toda a universalidade do Evangelho e mostra para nós, e mostra para as pessoas da época, que o Evangelho é uma proposta que liberta, que une, que orienta, que consola, que esclarece e que espera de nós, em troca, uma disposição de agir, de servir, para que a difusão da luz de amor do Cristo seja difundida, que se espraie por todos os que se espraie aí por todos os pontos por onde ela chegar, né? Então, a carta faz um resumo de tudo que Paulo já tinha feito, falado e ensinado. É um start, é um começo para uma nova fase. Dito isso, vamos entrar um pouco mais, então, no nosso capítulo 23, que é o tema, é o centro, que é o cerne, que é o objetivo da nossa preleção. Emmanuel começa dizendo que viver pela fé, que é o tema, não diz respeito a cerimônias, ritos, cultos, templos, símbolos e outras ações exteriores. Como eu mencionei, Paulo fala sobre a necessidade de agir na doutrina, na obra, e que não estar capacitado por um termo da lei mosaica
não impede as pessoas de seguirem a lei cristã. Não porque Moisés seja mais do que o Cristo, porque Cristo não o negou. Apenas o Cristo vem resumir os ensinamentos em ensinamentos mais concisos e extremamente voltados ao amor. E aqui entre nós, sabemos bem que a lei mosaica também continha direcionamentos de Moisés destinados à organização do povo. Então, os cultos e costumes são valorizados até hoje. Toda a sociedade é pautada por hábitos e costumes, não é? E entrar neste grupo muitas vezes quer dizer assumir os seus costumes. O que Paulo quer dizer é que o ensinamento de Jesus é um pouco maior do que isso. Em que sentido? No sentido de que o amor cobre tudo, cobre a multidão de pecados. O amor abraça todas as pessoas, circuncidadas ou não, judeus, católicos, espíritas, muçulmanos, não importa. O amor a Deus é o que importa. A religião deve ser um meio de aproximar o homem de Deus, tornando-o melhor. E não o contrário, hein? Porque senão vira fanatismo, hipocrisia. Paulo busca trazer a informação para as pessoas de que elas estariam se apegando a detalhes que não seriam os mais importantes. Mas, Renata, a circuncisão não é um detalhe. Não é um detalhe e eu não pretendo ofender ninguém. Desculpem. O objetivo é, vamos ver se eu consigo me explicar melhor. A pessoa pode ser cristã sendo circuncidada ou não, sendo católica ou sendo crente, sendo espírita ou sendo de qualquer outra religião ou crença, desde que ela haja de acordo com os ensinamentos do Cristo. Não é importante a nomeação cristã. Para o Cristo é importante o coração cristão, pautado no amor. Não se apegar a coisas que não são tão importantes é muito difícil para muitas pessoas. Porque afinal, o que é importante? A tradição deixa de ser importante? Percebem? Porque houve aí uma dificuldade de um entendimento amplo? Porque a tradição é força, é poder, é o que permite que as coisas continuem dando certo. Aí vem outra pessoa e vem trazer coisas novas? Que confusão é essa? Paulo busca passar para as pessoas o que o Mestre Jesus nos ensinou. E sem ele, as coisas teriam sido mais intensas e mais complicadas. Porque ele foi o grande responsável de continuar passando isso para frente numa época em que os escritos eram muito restritos. As cartas foram uma documentação excepcional para a divulgação do cristianismo, além, claro, das pregações e ensinamentos do próprio Paulo. Vamos buscar nos ater a viver pela fé, não necessariamente pelo que está fora, mas o que está dentro. A criatura de Deus deverá sempre ser fiel em todas as oportunidades. Não importa o que aconteça, deverá viver de modo invariável na verdadeira fidelidade de Deus. Nem sempre o bom ritualista é um bom homem. Nem sempre o bom pastor é um bom homem. Nem sempre o bom expositor é um bom homem. Nem sempre. Ser um bom homem ou uma boa mulher, não é? Ser uma boa pessoa
É ter um bom coração, é não ser hipócrita, é ser misericordioso, ser do bem, ser bom. A paz e a pureza cultivada no interior, não somente no exterior. É claro que as coisas que fazemos falam muito mais sobre nós do que as coisas que falamos, não é mesmo? O que nós estamos fazendo? O expositor vem aqui, fala uma série de coisas bonitas e age como se não houvesse amanhã. Agir como se não houvesse amanhã diz muito sobre a pessoa. Porque o amanhã, espiritualmente falando, que é o reino de Deus, prevê necessariamente uma crença de que estamos vivendo um período limitado, curto, finito, mas muito necessário para a nossa transformação. E que a vivência neste período nos capacitará para o amanhã espiritual, para um amanhã de luz, de glórias no trabalho do bem. O paraíso, o céu, é um lugar onde os espíritos iluminados trabalham para o bem de todos. Então, agir como se não houvesse amanhã, com imprudência, indo contra as leis de Deus, não identifica um homem ou uma mulher de bem. Então, não adianta falar coisas bonitas e agir totalmente em oposição a isso. É assim que Emmanuel começa a sua exposição no capítulo 23. Vejam, em nenhum momento nós estamos também dizendo que não é necessário a adoração exterior. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 653, Kardec pergunta se é necessária a adoração exterior. E os Espíritos respondem: a adoração verdadeira é a adoração do coração. Kardec ainda insiste: seria útil a adoração? Sim, eles respondem, se não for um vão simulacro. O essencial é o que vai no coração. É útil? Pode ser. Mas o que diz o seu coração? Jesus disse que nós dizemos, nós fazemos o que vem do nosso coração. De novo, não é necessário ser circuncidado para aderir ao Evangelho. E nem nós, hoje em dia, precisamos de rituais. Mas se eles forem úteis, ok. Não existe um problema com isso. O problema está em não se converter no coração. O problema está em não ter uma fé realizadora, uma fé renovada, uma vida fiel, um coração que trabalha para transformar sentimentos que não são bons em sentimentos de amor, de harmonia, de solidariedade e misericórdia. Ser a criatura de Deus quer dizer ser fiel a Ele e viver essa fé. O justo será sempre fiel e viverá isso de maneira invariável. Invariável? O que quer dizer? Quer dizer que se os dias forem bons, Emmanuel utiliza dias ridentes. Se os dias forem bons, ótimo, trarão boa memória, mas viva-os com moderação. E se os dias forem tristes, o justo viverá de maneira invariável. Deus jamais abandona a gente. Confie em Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus não nos abandona. Se há enfermidades, puxa, hoje em dia somos tomados pela Covid-19. Se há desenganos, ingratidão, morte, os nossos grupos de vibrações nunca registraram tantos pedidos por doença, por Covid, por mortes. É para isso estamos, para isso viemos.
Todos esses fatores, todos esses obstáculos, todas essas dificuldades são bons amigos que nos trazem a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, mostrando, honrando o ensinamento do Mestre, seguindo as disposições sagradas do cristianismo. Seguir fazendo a nossa parte. Nós passamos por tudo aquilo que nós precisamos passar para melhorar. As nossas dificuldades são muito bons amigos para quem deseja crescer. Lembrem-se, Deus é justo e bom. Porque Ele é bom, temos a oportunidade da reencarnação. Não seremos condenados, sim ou não, céu ou inferno imediatamente. Nós teremos a chance de mostrar que a lição foi aprendida. A fé é demonstrada, é vivida. Diante da alegria, nos regozijamos, agradecemos e nos comportamos com moderação. Diante da dor, também nos comportamos com moderação, sem desespero, porque o desespero é a crença de que Deus não está lá por nós, é a falta de fé. Nos comportamos com resiliência. Sabemos que, como Deus é justo, estamos recebendo aquilo que precisamos para crescer, que somos obrigados a colher tudo aquilo que plantamos, que todo o mal que fizemos precisará ser regenerado em nossos corações, revisto, revivido e tratado de acordo com o amor previsto pelo Cristo. Talvez seja necessário sofrer para não fazer mais as pessoas sofrerem. Se não aprendemos através do amor, lendo as Escrituras e aceitando as nossas tarefas, talvez tenhamos que aprender entendendo o quanto dói, o quanto machuca, o desapego pelas pessoas, o apego à matéria, o orgulho, a vaidade, a traição, a luxúria, a sedução, a gula e tantos outros pecados, tantas outras aversões à lei do Mestre Jesus. O ensinamento de Jesus está para nós como uma lei de salvação? Justifica a nossa fé? Sim ou não? Se sim, é preciso atentar aos seus ensinamentos. É preciso observar que o Mestre Jesus pede pouco e nos dá muito. Mas se não valorizamos isso, algo está errado. Não errado na lei ou errado em nós. Algo não se combina. Estamos aqui, somos chamados por Deus. À festa, ao banquete, ao casamento. Há tantos exemplos. Trabalhadores da vinha, filhos pródigos, sementes plantadas, sementes frutificadas, não frutificadas. O que faz sentido para nós, meus amigos? O que nós queremos, o que nós buscamos? Nós buscamos o reino de Deus? Vamos honrar o caminho. Vamos confiar de que Deus é por nós e Deus é poder, Deus é amor, é a glória. Quem pode contra Deus? Ninguém. A nossa fé nos garante isso. A nossa fé nos diz que Deus nos ama infinitamente e nos criou para sermos felizes, para sermos perfeitos, para agirmos com o outro como desejamos que hajam conosco. Só isso já diz muita coisa. Não fazer para o outro aquilo que a gente não quer para nós, como Jesus pediu, diz muita coisa, não é mesmo? Por que nós faríamos para o outro alguma coisa que não queremos por nós, se não por egoísmo, por avareza, por orgulho, por ganância? Quando nós vivemos as dificuldades,
Nós temos aí a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé. Podemos demonstrar isso, que amamos o Cristo, que somos testemunhas de seus ensinamentos e que estes ensinamentos valem a pena como norma de conduta. Nós demonstramos a nossa fé exatamente quando somos testados. É assim que o Espírito engrandece. É aí que a lei de evolução se faz presente. As dificuldades consolidam a nossa força. Nós sempre saímos melhor de uma dificuldade, no mínimo porque saímos dela. Mas como saímos dela é que faz toda a diferença. Não é o que a dificuldade faz, é o que nós nos transformamos durante e depois da dificuldade. Se nos transformamos em pessoas amarguradas, vitimizadas, tristes, derrotadas, ou se buscamos o apoio, a força, o incentivo da lei de Deus, que diz que nada acontece por acaso, que Deus é por nós e que ninguém será contra nós. Que essas dificuldades servirão de degraus, de suporte para a nossa ida ao reino dos céus. Mas se o reino dos céus não é importante para nós, o que estamos fazendo? O que queremos? O que buscamos? E nós temos, neste momento, uma grande oportunidade de reflexão. Ficar em casa e manter o distanciamento social prevê uma introspecção, prevê uma faxina no nosso coração, prevê uma olhada para ver o que serve e o que não serve. Ora, pois, prevê a nossa reformulação interior. Estamos ou não estamos capacitados para passar pelas crises? Achamos que o horizonte será mais brilhante ou que só virá tempestades, tempestades e tempestades? Tudo passa, meus caros. Não há tempestade que dure para sempre, nem dias ensolarados. Haverá dias bons e dias difíceis. E o justo que vive pela fé terá um comportamento igual nas duas situações, invariável. Jesus disse: se me amas, guarda os meus mandamentos. Viver pela fé não é simplesmente aceitar o Cristo. Não, eu sou cristã, amo Jesus. É trazê-lo para a nossa vida diariamente, buscando viver um pouco mais como ele a cada dia, imprimindo seus traços, exemplificando seus ensinamentos, tornando o Evangelho de Jesus a norma de conduta. E o Evangelho de Jesus traz doçura, misericórdia, tolerância, paciência, perdão. Dai a outra face, dai a sua túnica também. Perdoa 70 vezes 7. O essencial não é o que está por fora, não é o rito. O essencial é o que está por dentro. E o que está por dentro é espelhado nas nossas atitudes. É isso que é viver pela fé. É agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos corações e fortaleça em nós a vontade de viver pela fé, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus.